Boa noite a todos, que a graça e a paz de Jesus seja sobre a sua vida, amém? Amém? Amém, amém. O pastor falou que ia apresentar minha esposa, mas eu queria apresentar também os meus filhos que não estão aqui. Eu trouxe um slide, não sei se ele conseguiu colocar lá, conseguiu, meu amigo? Ah lá, ó, família Leite, ali é a igreja que eu pastoreio, essa é a igreja que o pastor Marcelo disse aqui, uma igreja linda que nós estamos construindo, aquela ali é minha igreja. A pastora Dani está aqui no primeiro banco, o Bernardo, de 11 anos, e o Danilo, de 8 anos. São apaixonados por Jesus, todos vivem em célula, todos amam esse ambiente, essa atmosfera, e amanhã estarão aqui conosco para estar celebrando, junto com essa igreja linda, essa igreja que faz parte da grande família de Deus. Amém? Eu queria compartilhar algo que Deus colocou em meu coração, está queimando nessa noite, para que possa edificar ainda mais a igreja. Eu não sei quanto a você, mas eu já fui tremendamente abençoado. Os louvores e, em especial, esse testemunho do Ravi. Mexe comigo por ser criança e também porque eu já vivi o mesmo milagre. 60% do pulmão comprometido com Covid, 16 dias na CTI, fibrose pulmonar, não tem cura. O Senhor me tirou daquele lugar e restaurou 100% do meu pulmão. Em uma outra oportunidade eu posso testemunhar, mas o Senhor curou uma doença incurável. E eu estou aqui. O diagnóstico é que eu não falaria mais de 10 minutos sem usar bombinha, e eu não precisei usar bombinha em momento algum. Esse é o Deus que continua fazendo. Então, eu amo esse tema de casa em casa. Quando eu digo que aquela é minha primeira igreja, é porque, na verdade, nós começamos exatamente assim. Uma igreja reunida em uma casa, eu e minha esposa e os meus 2 filhos bem pequenos, isso tem 5 anos, e ali nós fomos tratados pelo Senhor, ali o Senhor nos deu um direcionamento, e de casa em casa nós fomos alcançando as pessoas. De casa em casa as pessoas foram sendo restauradas, de casa em casa as pessoas foram conhecendo a Jesus, e depois de 9 meses, nós vamos falar sobre isso. O primeiro tópico da mensagem é quebrando paradigmas, né? Então, alguns paradigmas foram quebrados, e o primeiro deles é que nós aprendemos dessa maneira. Primeiro se constrói o prédio e depois ganha as pessoas. Esse paradigma foi quebrado, nós ganhamos as pessoas e depois nós fomos para um prédio. Foram 9 meses gerando um prédio, foi um direcionamento de Deus, inclusive o tempo, né, em uma outra oportunidade também posso dizer, porque pode ter umas 5 cadeiras aqui para a gente falar, umas 5 noites do milagre, que é o que Deus tem feito até hoje em nossas vidas. E nós fomos para um prédio, que não é uma igreja, também nós vamos falar sobre isso, porque a igreja somos nós. A igreja sou eu e você junto. A igreja são membros do mesmo corpo, que tem um só cabeça, que se chama Cristo. Eu amo esse ambiente, amo esse Senhor, que é o Senhor da igreja, que é o cabeça desse corpo, e é sobre ele que eu quero falar nessa noite. Então, a primeira coisa que nós vamos estar tratando é sobre paradigmas. Eu trouxe um vídeo, deve ter uns 2 minutos, eu não sei se eles conseguiram colocar ali. Se você conseguir colocar aí o vídeo, para que a gente fale um pouquinho sobre paradigma. Vai passar daqui a pouco? Então, enquanto ele está vendo o vídeo lá, tem alguns paradigmas, e um deles eu já falei, que é em relação à igreja. Então, nós aprendemos que esse lugar aqui é a casa de Deus, verdade? Esse lugar é a casa de Deus, nós aprendemos isso. Mas esse lugar só se torna a casa de Deus porque você está neste lugar. Porque Deus, ele habita em meio aos louvores, ele está entronizado em meio à adoração. Então, na verdade, Deus não mora aqui. Deus está aqui porque eu e você estamos aqui. Nós somos a habitação desse Deus na pessoa do Espírito Santo. Todos aqueles que o recebeu, foi lhe dado o direito, a autoridade, o poder de ser chamado filhos de Deus. E um presente muito especial,
que é o próprio Deus para habitar em nós. Não é um Deus de visitação, é um Deus que habita, é um Deus que mora. Então, o primeiro paradigma que nós precisamos quebrar para entender a questão de casa em casa é que a igreja não é um prédio, a igreja não é um monumento, a igreja ela é um movimento. E quem movimenta os membros da igreja é esse Deus que está aqui dentro, é esse Deus que está aí dentro, habitando, o ser mais poderoso do universo. Habita dentro de você com um propósito, te fazer lembrar tudo que Jesus disse, com um propósito, que eu e você se movimente como igreja. Qual o outro paradigma que precisa ser quebrado? Que somente o pastor, somente os ministros são aqueles que vão discipular pessoas. Esse paradigma pode e deve ser quebrado. Porque a grande comissão não é para pastores, a grande comissão é para todos. Todos nós fazemos parte de uma grande comissão e precisamos fazer discípulos. Precisamos ensiná-los aquilo que nós aprendemos com Jesus, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sendo obedientes e ensinando eles a ser obedientes da mesma forma, não é verdade? E aí, fazendo tudo isso, o Espírito Santo é condicional, estará conosco todos os dias, com um propósito, nos fazer lembrar aquilo que Jesus ordenou. O que Jesus disse? Foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. E ele diz, vá, faça discípulo. Então, mais um paradigma que precisa ser quebrado. O pastor gera pastores. Nós fazemos discípulos com a mesma essência, com o mesmo propósito, estimulados pelo mesmo cabeça desse corpo com muitos membros. Um outro paradigma é que eu aprendo, né, que vou à igreja. Quando eu digo que vou à igreja, eu estou me referindo a um prédio, ainda que lindo e confortável e aconchegante, mas na verdade, como igreja, nós nos reunimos em um prédio. Se eu e você não quebrar esse paradigma, nosso entendimento não será renovado e não vamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque aqui vai entender que a igreja é um prédio e que só domingo é o dia de ter um relacionamento com Deus. É onde Ele está. Eu vou à igreja porque é a casa de Deus. Eu vou à igreja porque eu preciso recarregar as minhas baterias. Eu vou à igreja porque eu preciso de uma palavra para me ativar, para viver uma semana de bênção. Não, nós como igreja, nós nos reunimos juntos também em um prédio como esse. Não estou preparado. É um outro paradigma que precisa ser quebrado. Eu não sei aqui, mas lá na Princípios, nós ouvimos muito isso. Não, pastor, ainda não estou pronto. Não, ainda não está na hora. Não, Deus ainda não falou comigo. Eu preciso participar de mais uma escola, porque uma não foi suficiente. É importante e é relevante estar em uma escola. O pastor estava compartilhando ali comigo o número de inscritos e fiquei muito feliz, entendendo que Deus está capacitando os seus filhos para viver um tempo incrível, não só em Jardim Catarina, mas no município de São Gonçalo. É uma nova estação, é um novo tempo, mas se não renovarmos o nosso entendimento, não vamos entender o movimento e o direcionamento do Espírito para esse novo tempo. Entenda que novos resultados só vêm com um novo posicionamento. E é isso que Deus está fazendo com a igreja do Senhor para esses dias. Não tem a ver com uma placa denominacional. Tem a ver com a igreja do Senhor. Conseguiu postar o vídeo? Pode passar, por favor. São 2 minutinhos só para a gente consolidar. Um grupo de cientistas colocou 5 macacos numa jaula. No centro puseram uma escada e sobre ela um cacho de bananas.
Quando o macaco subia a escada para apanhar as bananas, os cientistas lançavam um jato de água fria nos que estavam no chão. Depois de um certo tempo, quando o macaco ia subir a escada, os outros enchiam-no de pancadas. Passado mais algum tempo, nenhum macaco subia mais a escada, apesar da tentação das bananas. Então, os cientistas substituíram um dos macacos. A primeira coisa que ele fez foi subir a escada, sendo rapidamente retirado e surrado pelos outros. Depois de algumas surras, o novo integrante do grupo não mais subia a escada. Um segundo foi substituído e o mesmo ocorreu, tendo o primeiro substituto participado com entusiasmo da surra ao novato. Um terceiro foi trocado. Um quarto e, finalmente, o último dos veteranos foi substituído. Os cientistas ficaram, então, com um grupo de 5 macacos, que mesmo nunca tendo tomado um banho frio, continuavam batendo naquele que tentasse chegar às bananas. Se fosse possível perguntar a algum deles por que batiam em quem tentasse subir a escada, com certeza a resposta seria: não sei, as coisas sempre foram assim por aqui. Você não deve perder a oportunidade de passar essa história para seus companheiros da empresa, para que, vez por outra, questionem-se por que estão batendo. Já viu alguma coisa dentro desse ambiente que sempre fizemos da mesma maneira e não sabemos nem por quê? E muitas vezes nós achávamos que era bíblico. Muitas vezes nós dizíamos: não, isso aí está na Bíblia, mas aonde? Então, paradigma são modelos que seguimos e muitas vezes nós não sabemos nem de onde que ele surgiu. Paradigma é algo que precisa ser quebrado para que eu e você viva o novo de Deus. E interessante que eu vim aqui nessa noite para falar algo bíblico e um modelo que pode e deve ser seguido, que não é uma novidade. E aí, se você me perguntar, mas da onde vem esse modelo? Ele é bíblico. Aonde vocês aprenderam isso? Com a Bíblia. Sempre funcionou. Mas em algum momento da história, a igreja, que somos nós, inovou. A igreja, que somos nós, aprendeu a fazer de outro jeito. E foi passando de geração para geração. E muitas das coisas que nós fazemos não é errado. Não é pecado. É bom e alcança as pessoas. Mas ela tem um limite. E ela já não dá mais tanto fruto como deu antes. Então nós precisamos, com uma renovação de entendimento, quebrar esses paradigmas que fazemos porque alguém fez, porque nós aprendemos desse jeito, ou porque já deu certo e vamos continuar fazendo. Conhece alguém que nasceu assim, continua assim e vai morrer assim? Além da Gabriela? Conhece alguém? O Senhor nos chamou para fazer diferente. O Senhor nos chamou para romper, para viver esse novo tempo, para viver essa nova estação. E o segundo tópico que eu quero compartilhar com vocês é como ser a igreja. Eu falei aqui de um paradigma que diz que eu não posso, eu sou pesado de línguas, eu sou o menor da tribo, eu sou apenas uma criança. Muitos homens e mulheres que foram tremendamente usados por Deus deram essa mesma desculpa. Mas deixa eu te dizer algo. Quando Deus chama, não adianta dar desculpa. Ele investe. Ele cria situações, circunstâncias, para que eu e você tenham os olhos abertos, entenda que é Jesus chamando e se posicione para viver o sobrenatural. Né, Uziel? Tem discípulo meu ali, ó, Uziel, Júlio. Vocês estão em casa, fica à vontade. De Jardim Catarina, pastor. Temos célula em Jardim Catarina também. Então, quando eu olho para o modelo de Jesus, eu percebo que Jesus, ele usava
improváveis. Talvez você, como eu, se identifique nessa noite. Você que declara que não pode, você que declara que é o menor, você que dá qualquer uma dessas desculpas. Jesus, depois de uma noite inteira orando, pedindo um direcionamento ao Pai, porque filho não faz nada que não vê o Pai fazendo. Jesus afirmou isso. Desce para escolher a sua equipe, os melhores, os escolhidos, né? The chosen. Tudo bem que Judas estava lá, Tomé, o incrédulo, mas foi um direcionamento de Deus, né, pastor? Estavam lá os 12. E aí, eu quero pensar com vocês nessa noite. Jesus poderia ir na sinagoga, doutores da lei, saduceus, fariseus, escribas, os mais sábios estavam lá. Aqueles que tinham mais conhecimento em relação à vontade de Deus. Mas o que Jesus encontrou lá? Sepulcro caiado. E aí ele vai na Galileia e encontra os improváveis, aqueles que achavam que não eram e verdadeiramente não eram, sabe? Aqueles que não tinham nenhuma capacidade, aqueles que nem eles mesmos acreditavam neles. Jesus os chama e transforma completamente aqueles homens, e o Evangelho chegou até nós através deles. Entendem isso? Improváveis, que disseram sim para Jesus e romperam para viver um novo tempo. Tem improvável aqui nessa noite? É a matéria-prima que o Senhor gosta de trabalhar, os improváveis. E entenda, nós vamos falar sobre o modelo de discipulado de Jesus, é um dos tópicos que eu quero falar, mas eu quero abrir e fechar um parêntese rápido. Tem 2 exemplos aqui que eu sempre falo e eu quero repetir nessa noite. Lembra da samaritana, que tinha se relacionado com 5 homens, o 6º não era dela, e agora ela encontra o 7º homem, a perfeição, Jesus, que muda completamente a sua história. E ali, ao encontrar com Jesus e beber da água que só ele podia dar, fez sem passar pela escola, fez sem estar 3 anos ali discipulado com Jesus, o que os 12 não fizeram. Os 12 foram até Samaria, compraram o lanche e voltaram os mesmos 12. Aquela mulher, depois de se encontrar com Jesus e beber aquela água, já começa a falar sobre adoração. Já começa a querer entender aonde adorar, se é no templo, se é no monte. E aí Jesus já começa a falar que não tem a ver com o lugar, tem a ver com o adorador. Porque ele tem adoração. Mas o que ele busca é adoradores que adoram Espírito em verdade. Ela entendeu, uma chave virou em seu coração. Ela vai até a sua cidade, onde ela não tinha nenhuma credibilidade. E agora cheia de Jesus, crendo e do seu interior, fluindo rios de águas vivas, ela convence homens com o discurso mais eloquente possível. Eu conheci um homem, imagina, a samaritana. E isso foi suficiente para convencer uma cidade inteira, para ver que homem é esse que ela conheceu, que falou toda a sua vida, e a Bíblia não diz isso, mas eu creio, interpretando o texto de João 4, que o semblante dela era outro, que ela falava diferente, que algo impactava aquelas vidas com uma palavra simples daquilo que Jesus fez na vida dela. E ela arrasta uma multidão que declara: agora nós cremos, não só porque ela diz, mas porque os nossos olhos ouvem e porque os nossos ouvidos, nossos olhos veem, nossos ouvidos, tem muito tempo que a samaritana falou isso, né? Telefone sem fio. E os nossos ouvidos ouvem. E eles convidam Jesus para estar mais 2 dias naquela cidade, porque eles queriam ouvir aquilo que Jesus tinha para receber. Entende? Imediatamente ao se encontrar com Jesus, vira a maior evangelista da época, uma mulher improvável. Lembra do gadareno, que as correntes não podiam detê-lo? Lembra do gadareno que estava em meio aos sepulcros? Lembra do gadareno que andava seminu? Lembram dele? Ao se encontrar com Jesus e ser liberto, apenas com uma palavra, imediatamente se posiciona como discípulo e diz: quero te seguir.
e houve um direcionamento. Não, você vai começar na sua casa. E de casa em casa ele alcançou Decápolis, as 10 cidades ao redor, de casa em casa. Qual foi o discurso? Qual era o texto que ele usava? Eu era o endemoniado gadareno. Agora eu sou o evangelista de Jesus, completamente transformado. E se ele fez na minha vida, ele também pode fazer na sua vida. Entende o impacto que tem em testemunhar em uma cadeira, a ponto de eu não precisar nem subir para ministrar, porque Jesus já fez o que tinha que fazer nessa noite. Entende o impacto de você testemunhar o que Jesus fez na sua vida de uma maneira tão simples, mas que é tudo que o Senhor precisa para impactar uma pessoa e transformar a vida dela por completo. Entende? Mas se não quebrarmos paradigmas, se não mudarmos o nosso posicionamento para viver o novo de Deus, sendo coparticipante desse novo tempo e dessa nova estação, nós vamos continuar tendo os mesmos resultados, gerando os mesmos frutos, e que muitos deles não nos faz ser reconhecidos como discípulos. Entende? Porque frutos que nos aponta como filhos, manifestando como tal, atendendo a expectativa da criação, tem que ser vidas, não é resultado. São vidas transformadas, vidas alcançadas, vidas curadas, vidas impactadas, que vão aprender a fazer o mesmo pelas outras. Porque da mesma maneira que uma pessoa ferida fere outra, uma pessoa curada é um instrumento de cura para outra. Da mesma maneira que alguém que foi alcançado, experimentou da graça e entendeu o que é salvação, ele é um instrumento de salvação para outro, com um discurso muito simples: Jesus me salvou e ele pode salvar a sua vida também. Então, eu queria falar no segundo tópico, que é como ser igreja. E aí, aproveitando o gancho da conferência 38, né? Conf 38, quase da minha idade, pastor. Conf 38, né? De casa em casa. Eu separei alguns textos, se você quiser acompanhar na sua Bíblia. Atos, capítulo 20, verso 20 diz: não deixei a vos anunciar coisa alguma, deixa eu tirar o óculos para eu enxergar, que útil seja, ensinando-os publicamente e de casa em casa. Romanos 16, 5, saudai também a igreja que está em sua casa. Saudai a Epeneto, meu amado, que é as primícias de Acaia em Cristo. 1 Coríntios 16, 9, as igrejas da Ásia vos saudam, Áquila e Priscila, juntamente com a igreja que está em sua casa. Vos saudai muito no Senhor. Colossenses 4, 15, saudai os irmãos que estão em Laodiceia e também a ninfa e a igreja que está em sua casa. O apóstolo Paulo aqui escrevendo algumas cartas e saudando a igreja que está em uma casa. Um prédio desse cabe dentro da sua casa? Não. Ele está dizendo, a igreja, pessoas lavadas e remidas, pessoas transformadas, reunidos em uma casa, intercedendo pelo Ravi e o Senhor curando ele lá dentro da UTI. Entende isso? A igreja reunida em uma casa. E aí aqui literalmente é uma igreja, porque 20 pessoas numa célula é uma congregação, pastor. É uma igreja. É uma congregação da Memorial. 20 pessoas. Ele falou que está na hora de multiplicar. Está na hora de multiplicar. Está na hora de alcançar outros perdidos através dessas 20 pessoas cheias do Espírito Santo, que ora crendo que apenas com uma palavra Deus vai lá no hospital e toca no Ravi. Esse é o nosso Deus. Então, a igreja reunida de casa em casa. Mas precisamos tomar cuidado, porque se olharmos só o texto sem contexto, é um pretexto para pregarmos heresia. E aí surgem os desigrejados.
Não, eu não preciso de um pastor, eu não preciso de um prédio, eu não preciso de estar debaixo, me submetendo a uma autoridade eclesiástica. Não, porque não, o pastor João foi lá e falou que igreja precisa estar apenas nas casas. Não, por isso que eu trouxe aqui outros textos para que possamos refletir juntos. Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar uns aos outros, sobretudo agora que vocês vêm aproximando o dia. Então, em outra tradução diz, não deixamos de congregar. Isso é muito importante. Agora, pastor, agora deu um nó na minha cabeça. É para reunir em casa? É para estar de casa em casa? É para estar congregando? Ué, é para renovar ou é para viver da mesma maneira como um paradigma? Não. É para fazer o que a Bíblia diz que nós precisamos fazer. De casa em casa, nós nos reunimos intencionalmente com um propósito, alcançar o perdido. Reunião em casa não é para crente. Reunião em casa é para crente com o propósito de alcançar o não crente. Você conhece alguém, se você convidar para uma igreja linda como essa, não vem porque foi ferida pela instituição, não essa, mas em uma outra igreja, e diz, eu não vou na igreja, eu não gosto de crente. Eu não vou na igreja porque o pastor fez isso. Eu não vou na igreja porque a pastora fez aquilo. Não, eu não vou na igreja porque eu tenho dificuldade de estar num ambiente como esse. Alguém conhece uma pessoa, pelo menos, que se você convidar para vir na igreja, ele tem dificuldade e não vem? Alguém? A maioria. E eu quero te desafiar. Convide essa mesma pessoa para estar na sua casa para uma reunião. E não minta, diga que é uma reunião de célula, que lá vai estar você, o seu líder em treinamento, e diga o nome que provavelmente ele tem um relacionamento também, que lá vocês vão, não deixe de falar de lanche, isso é muito estratégico. Ainda que ele ainda não seja crente, mas ele gosta do lanche. Não gosta, pastor? Então você vai dizer que vai ter louvores, e o pessoal gosta de louvores. Você vai dizer que tem ali um momento em que vocês estudam a palavra, e você vai dizer que tem um momento de compartilhar, um momento que vocês oram pelos outros. Aproveite a oportunidade e compartilhe uma das experiências que foi contada aqui. Todos nós temos uma experiência para contar. Compartilha. Você diga, tem um momento que nós oramos um pelos outros. Sabe o Ravi? Já ouviu falar a história do Ravi? Conta a história do Ravi. Sabe a história do João? Conta a história do João. Foi na minha célula. Olha, Deus fez um milagre. A pessoa vem, filho. E aí, chegando ali, nós costumamos dizer que nós ganhamos a pessoa para nós. Ele vai lá porque você tem credibilidade, assim como a samaritana, sem crédito nenhum teve e alcançou a Samaria inteira. Depois você ganha para a sua célula, porque ele vai ver que as pessoas que estão ali são bem parecidas com você. Muitos falam até igual, porque são discípulos. E aí, o Joel Kominski, em alguns dos seus livros, ele diz que tem pessoas com dificuldade com igreja, instituição, que vão frequentar a sua célula de 5 a 7 vezes antes de aceitar o convite de estar na celebração. Mas ele vai aceitar. Por quê? Porque ele ganhou a sua confiança. E aí você vai trazer ele, quando chegar aqui, sabe o que vai acontecer? Ele vai perceber que é uma igreja. Ele vai perceber que outros pequenos grupos se relacionam uns com os outros, que não é uma panelinhas, mas é uma grande panela sem tampa, onde todos podem entrar e ninguém é excluído, entende? Muitos membros, cada um com a sua função, mas o mesmo corpo, o mesmo Senhor, o mesmo Espírito, o mesmo cabeça. Pastor, então como é que funciona? É para reunir em casa? É para reunir congregando? Um ou outro, eu posso escolher. Atos capítulo 2, verso 46 e 47. É um modelo a ser seguido. Se é um modelo que nós precisamos, é esse modelo que nós precisamos. Abre aí a sua Bíblia, Atos capítulo 2, verso 46 e 47. Todos os dias continuavam-se a reunir no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e singeleza do coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava todos os dias
os que iam sendo salvos. Tem uma tradução que diz perseveravam. Não é fácil, mas se você perseverar, entenda que o Espírito Santo que convence o pecador do pecado e do juízo, vai convencer o seu amigo, vai convencer a sua amiga, e ela será uma potência nas mãos de Deus. Deixa eu te dizer mais, vai ser mais usado que você, porque esse é o modelo de discipulado de Jesus. Se crer, fará obra igual ou maior. Esse é o modelo que eu e você precisamos entender. Então, é uma igreja com duas asas, que se reúne no prédio, nas grandes celebrações, e que se reúne nas casas, através dos pequenos grupos, com o único propósito, alcançar o perdido. Com o único propósito, transformar uma cidade inteira. Entende isso? Uma cidade inteira transformada através das células. A maior igreja do mundo na Coreia do Sul é formada por pequenos grupos. Uma igreja que cabe 25 mil pessoas, já tem mais de 800 mil membros. Não cabe, pastor. 8 cultos no domingo. Não cabe todo mundo. Como que eles conseguem cuidar de tanta gente? 500 pastores aproximadamente, porém, milhares e milhares de líderes improváveis de célula cuidando de um pequeno grupo, falando a mesma língua, usando a mesma Bíblia, a mesma metodologia, membros do mesmo corpo sendo dirigidos, sendo direcionados, sendo estimulados por um só cabeça, que é Cristo. Entende isso? E aí, queridos, quando nós entendermos isso e virarmos essa chave, não tem pandemia que nos segure. O direcionamento é: fique em casa. A célula se reúne em casa. Um governo autoritário, comunista, ou qualquer que seja, que te impeça de, ainda que seja inconstitucional, mas de congregar, de falar da palavra, você pode se reunir em casa. Entende isso? Se porventura uma catástrofe acontecer em determinado lugar e você não conseguir chegar no prédio, se reúne em casa. O pastor estava falando sobre as células e disse, tem algumas inclusive online, você pode ter pessoas do outro lado do mundo participando da sua célula online. Entende isso? Usando a tecnologia ao seu favor, com algo que é bíblico e algo que dá resultado e algo que traz frutos. Então a igreja de duas asas é uma igreja que se reúne sempre, persevera nessa comunhão, nessa unidade. Entenda que unidade é a resposta que a igreja, nós damos para a oração de Jesus. Eu e você sendo um, o mundo crê que o Pai enviou Jesus. Eu e você sendo um, somos reconhecidos como discípulos. E se o mundo crê, João 3,16 faz todo sentido para todos. Ninguém morre, mas recebe a Zoe, a vida de Deus, vida eterna. Entende isso? Nós precisamos ter unidade. E a célula é uma excelente ferramenta para que essa unidade aconteça. É uma excelente ferramenta para que o Espírito que opera em nós possa convencer os nossos amigos que talvez não viriam aqui, mas vai ser alcançado através da sua célula, através do seu pequeno grupo. Então, queridos, se você ainda não fez a escola, se você é um improvável que acha que você não é capaz, que você não pode, eu quero te dizer algo para te desafiar e te ativar nessa noite. Tudo que você precisa está dentro de você e chama-se Espírito Santo de Deus. Ele é suficiente, você não precisa de mais nada, só precisa dizer sim. Eis-me aqui, envia-me a mim. E aí, como a samaritana e como o gadareno, farão obras maiores. Nós temos experimentado isso, e isso é para todos. Todos que dizem sim. Então, só reforçando, paradigmas precisam ser quebrados. Se movimentar como igreja é entender que a igreja transcende as quatro paredes. Eclésia é chamados para fora e a célula é uma excelente ferramenta e oportunidade para se movimentar como igreja. E aí entenda, a célula é apenas uma das estratégias de Deus para alcançar o perdido.
Entende isso? A visão é alcançar o perdido. A visão não é a visão celular. A visão foi compartilhada com João na ilha de Patmos. Apocalipse, capítulo 7, versículo 9. Uma grande multidão que não se pode contar. Sua célula você conta. Ela diz, tem 20. Se eu perguntar ao pastor Marcelo quantos membros tem, ele sabe. Sem perguntar à secretária quantos membros ele tem na igreja, cadastrados. Entende isso? Também se pode contar, mas na visão de Deus, que foi compartilhada com João, uma multidão que não se pode contar. Talvez na sua célula você só convida aqueles que você tem afinidade. Na visão de Deus, muitos povos, tribos, línguas e nações, todos reunidos, lavados, vestes brancas, palmas nas mãos, glorificando ao Cordeiro. Essa é a visão. Entende isso? A visão de Deus é uma visão de inclusão. A visão de Deus é uma grande multidão. E eu tenho uma boa nova para você. Você faz parte da visão de Deus. Só que dentro dessa multidão está seu pai, sua mãe, seu irmão, seu tio, seu primo, seu vizinho. Pessoas que serão alcançadas através da sua vida, se você quiser. Tudo que você precisa, você já tem, é o Espírito Santo. Uma ferramenta chamada célula, uma escola que te capacita, entende? E um líder para andar com você, nós vamos falar sobre isso, te discipulando como Jesus fez com os seus 12, e o Evangelho chegou até aqui. É eficaz, simples, mas poderoso, esse é o Evangelho. Simples, mas é o poder de Deus e nós não podemos nos envergonhar dele, entende? Porque é o Evangelho que cura, como me curou, como curou o Ravi, e curou a maioria aqui de muitas enfermidades. Talvez enfermidades que nós nem sabemos, mas o Senhor tem curado. Ele ainda é o Jeová Rafá, ele ainda é o mesmo. Mas se ele curar e eu e você não se posicionar como filho, e eu e você não receber, a morte é certa. A eternidade também. Só que tem uma eternidade com Jesus e uma sem Jesus. Eu creio que todo mundo aqui cantou que ele vai voltar e com abrir e piscar de olhos você vai subir, né? Você prestou atenção no que você cantou? Mas nem todos que nós conhecemos vão viver isso. E nós sabemos disso. Nós temos essa chave para mudar esse entendimento dos nossos amigos. Essa responsabilidade está com a igreja. E a igreja não é o prédio. Hoje você não é mais ignorante e Deus não leva em conta o tempo da ignorância. A partir de hoje, para quem não sabia, a igreja somos nós. Essa responsabilidade não está na placa memorial. Essa responsabilidade é nossa. Tem uma canção que nós cantamos lá com os jovens, nos tornamos responsáveis, a chama não pode apagar. Nós somos responsáveis em permanecer com a chama acesa. Porque o fogo tem que arder continuamente aqui, no altar de Deus. Onde tem adoração, onde Ele está entronizado, onde tem habitação. Entende isso? Um outro pilar que eu quero compartilhar com vocês é o modelo de discipulado de Jesus, como eu falei. Improváveis é o pessoal que ele gosta de trabalhar, o primeiro critério que ele manda para o RH. No recrutamento ele diz, eu quero improváveis, eu quero excluídos, eu quero aqueles que acham que não são, eu quero os pequenos, eu quero os doentes, eu quero aqueles que estão completamente perdidos, é esse que eu quero. Está lembrando de alguma coisa, Ziel? Eu fiz uma oração, eu vou compartilhar com vocês, para que vocês não façam essa oração, porque ela é perigosa demais. Não faça, pastor. Quando nós iniciamos, eu falei assim, Senhor, inocente, não façam isso, que essa oração, ela é perigosa e ela é eficiente, funciona. Eu quero só os improváveis, só os excluídos, só aqueles que ninguém quer, aqueles que nem eles acreditam nele. Pastor Marcelo, o Senhor abriu a porta e eles vieram com força. Estão chegando até hoje. E tem uns que chegam sorrindo e eu digo assim, você é a resposta da minha oração. Depois eles descobrem qual foi a oração. Mas é isso, eles vêm. E deixa eu te falar algo. Quando eles são cuidados, quando eles são ativados,
quando eles são capacitados e quando eles entendem que quem os chamou foi Deus, eles são tão gratos por isso, que eles fazem com excelência, entendendo que é para Deus e não para o homem que fazem. Entendem que precisam permanecer firme, inabalável e abundante na obra, porque sabe que não é em vão o trabalho no Senhor. Entende? Invista nos improváveis, porque o Senhor investiu em mim e em você. Invista nisso, ative o seu líder em treinamento, ative os 20 lá da sua célula, 20 líderes em potencial para romper e alcançar a cidade inteira. 20 líderes em potencial para romper e batizar muitos perdidos no tráfico. Muitos que estão aí decepcionados com a igreja e vão conhecer a igreja e Jesus através da sua vida. Então, abra sua Bíblia aí em Atos 29, por favor. Tem não? Tem não, né? Só vai até 28? É porque aí fala dos atos dos apóstolos daquela época, né? O Senhor quer que você escreva, junto comigo, junto com o pastor Marcelo, os pastores dessa casa, os seus atos como filho, os seus atos como filha, os seus atos como discípulo, os atos do Espírito Santo através da sua vida, através da igreja, de casa em casa, congregando junto, testemunhando aquilo que Deus está fazendo, crendo naquilo que Ele ainda vai fazer, porque o Espírito que iniciou, que começou essa grande obra, Ele não descansará enquanto não houver terminado. Talvez você não tenha ideia do que Ele já reservou para você. Talvez você não tenha noção do que Ele está fazendo. Esse lugar vai ficar pequeno, ele já está. Eu falei para você da igreja da Coreia do Sul, e isso sempre foi assim quando a igreja é ativada, e eu creio em uma ativação para essa noite, eu creio nisso. Lembra de Pedrão? Depois de muitos dias orando ali, com mais ou menos 120 homens, o Espírito Santo veio sobre aqueles homens. Alguém ouve eles falando em outras línguas, outros em outros idiomas. Aquilo ali atrai as pessoas, porque onde o Espírito está se movimentando, pessoas são atraídas pela presença. Ainda que por curiosidade, eles vão se aproximando. Alguns vão caluniar, alguns vão dizer que acham o que está acontecendo, e não foi diferente. Pedro, impulsivo, ouvindo eles dizendo que eles estavam embriagados, fala algo simples que a maioria deles já tinha lido. Não, o que está acontecendo aqui é o que Joel profetizou, não tem ninguém bêbado. Nos últimos dias, o Espírito do Senhor seria derramado sobre toda a carne. Esse foi o sermão de Pedro. Mais de 3.000 homens, sem contar mulheres e crianças, foram alcançados pelo poder do Espírito que operava em Pedro e pode operar através de você. E aí, Pedro começa a ter o seu primeiro problema. Uma sinagoga cabia, em média, 120 pessoas. Agora tem 120 orando naquela casa e mais 3.000 famílias aproximadamente. Onde coloca essa gente, pastor Marcelo? Pastor Marcelo não vai ter esse problema, porque Pedro e os apóstolos já deixaram ali o mapa da mina, de casa em casa. Na casa e no templo e nas casas, intencionalmente tomando um café, partindo pão, sentado à mesa, falando de Jesus, contando experiências, a cadeira do milagre, entende isso? E aí eles se reuniam de casa em casa. Pastor, como que pode aqueles 12 homens pastorear 3.000 homens, fora mulheres e crianças? Como que pode? Modelo de discipulado de Jesus. Como é que Jesus fazia? Eu faço, você observa. Entendeu, líder de célula? Você faz e todos os membros da célula observam. E depois, ele faz e você observa.
depois você faz com que você faz e ele te ajuda. Depois ele faz e você o ajuda. A líder com a célula com 20 pessoas já pode multiplicar. Sabe por quê? Porque tem mais de uma pessoa lá que já fez o período da oração, que já fez o quebra-gelo, que já ministrou a palavra, que já ajudou na escolha dos louvores e que já ajudou no lanche. Já fez todos os processos para uma reunião de célula. E já fez a escola, ou está fazendo. Então, já está liberada, porque ela já fez e foi observada, já fez e foi ajudada, já fez e a outra ajudou, já fez e a outra observou, agora é hora de enviar, para viver o sobrenatural. Então essa igreja, esse prédio vai ficar pequeno, mas tenha certeza que o mesmo Espírito que estava naqueles homens está dentro de nós. E o que eu entendo? Que eles disseram: Pedro, na minha casa cabe 5, o outro diz: na minha casa cabe 20. Estou impactado com essa célula, vou falar o dia inteiro dela. Na minha casa cabe 20. Na minha casa cabe 8, na minha só cabe 5. As casas foram abrindo e de casa em casa o evangelho foi sendo pregado e as pessoas foram sendo alcançadas e foram sendo transformadas. O último tópico que eu quero compartilhar com vocês, para a gente encerrar: o segredo de estar atento ao direcionamento do cabeça desse corpo. A minha mão só faz isso porque a cabeça está mandando um estímulo. Abre a sua Bíblia, por favor, em 2 Samuel, capítulo 5, do verso 17 a 19. Há 38 anos, o Senhor deu um direcionamento para essa igreja. E o Espírito foi acrescentando todos os dias aqueles que seriam salvos. E ao longo desses 38 anos, algumas estratégias foram aplicadas para que isso fosse possível. Todas elas sendo direcionadas pelo Senhor. E é sobre isso que eu quero falar aqui com vocês. Diz assim na tradução que eu estou usando aqui, NVI: ao saberem que Davi tinha sido ungido rei de Israel, os filisteus foram com todo o exército prendê-lo. Mas Davi soube disso e foi para a fortaleza. Tendo os filisteus se espalhado pelo vale de Refaim, Davi perguntou ao Senhor: devo atacar os filisteus? Tu entregarás eles nas minhas mãos? E o Senhor respondeu: vá e os entregarei em suas mãos. Sabe o que me chama a atenção aqui? É que no capítulo 16, Davi já tinha sido ungido. Mas agora é que eles estão preocupados, porque entenda, Davi tinha sido ungido na casa do seu pai, no secreto. Você tem um tempo de secreto? Deus te ativou no secreto? Deus te chamou no secreto? Você fez a escola ou está fazendo e sairá habilitado para assumir uma célula, mas ainda é um líder em treinamento? Entenda, chegará um momento em que o Senhor fará com que o seu adversário, que não é homem, não é carne, não é sangue, descubra que você vai assumir um pequeno grupo. Descubra que você vai assumir uma célula. E sabe o que ele vai fazer? Tentar te parar. Mas entenda que quando Deus, Ele se faz tornar público aquilo que você recebeu no secreto, Ele não permite que as armas forjadas contra você, igreja, contra nós, igreja, prevaleçam. Ele coloca em público para que o nome dele seja glorificado. Então, olha a estratégia que Deus dá para Davi. Por que eu trouxe Davi? Porque é um homem segundo o coração de Deus. É um homem que mexia com o Senhor por conta do seu posicionamento. Falho como eu e você, mas se arrependia, deixava e alcançava a misericórdia. Na maioria das vezes, como eu e você, viveu as consequências das suas más escolhas, mas era um homem que tinha um coração contrito e quebrantado, e o Senhor não despreza. Então, quando os filisteus descobriram, o texto diz que eles subiram contra Davi
para tentar tirar o seu trono. E o texto diz que Davi desceu, entenda. Aquele que é chamado por Deus sempre vai estar em uma posição acima e o adversário ele tem que subir para te alcançar. A visão de cima sempre será privilegiada, porque a visão é de Deus, uma grande multidão que não se pode contar. Entende isso? Então ele estava ali, e o que Davi fez? O que você disse, que ele cresça maior do que toda sombra que você possa projetar, não é isso? Davi desceu. O homem segundo o coração desceu. Para onde? Para a fortaleza. Para quê? Para perguntar ao Senhor sobre qual seria a estratégia para abater aquele inimigo. E ali, na fortaleza, perguntando ao Senhor qual era a estratégia, o Senhor falou, pode descer, que eu vou entregá-los nas suas mãos. E foi isso que aconteceu. Agora, o interessante é que no mesmo capítulo de 2 Samuel 5, 20 a 25, diz o seguinte, então Davi foi a Baal-Pezarim e lá os derrotou. E disse, assim como as águas de uma enchente causam destruição pelas minhas mãos, o Senhor destruiu os meus inimigos diante de mim. Então aquele lugar passou a ser chamado Baal-Perazim. Como os filisteus haviam abandonado os seus ídolos ali, Davi e os seus soldados o apanharam. Mais uma vez, os filisteus marcharam e se espalhavam pelo vale de Refaim. Então Davi consultou o Senhor de novo, que lhe respondeu, não ataque pela frente, não dê a volta por trás, mas dê a volta por trás deles e ataque pela frente das amoreiras. Assim que você ouvir um som de passos por cima das amoreiras, saia rapidamente, pois será esse o sinal do Senhor que sairá na frente para ferir o exército filisteu. Davi fez como o Senhor tinha lhe ordenado e os derrotou os filisteus por todo o caminho, desde Gibeon até Gezer. Entenda uma coisa, no verso 22, diz que são os mesmos inimigos que vieram pelo mesmo lugar, não diz o tempo, mas eles voltaram do mesmo jeito. O que eu faria nessa situação? Já sei como fazer. O Senhor já falou comigo, vou continuar fazendo os congressos, vou continuar fazendo o evangelismo na praça. Muitas estratégias que deram certo durante muitos anos. Mas ele desceu para a fortaleza e consultou o Senhor qual era a estratégia para aquele momento. E o Senhor disse, agora você não vai fazer mais do mesmo jeito. O mesmo inimigo, vindo pelo mesmo lugar, do mesmo jeito, Davi com o mesmo posicionamento. E ele falou, você vai descer, vai dar a volta pela amoreira e vai esperar dependência. Entendeu, líder de célula? Dependência. Ainda que você saiba como fazer, ainda que sempre deu certo, ainda que você viu a igreja do lado fazendo, ainda que você tenha assistido uma mensagem lá no Instagram de um coach, desça para a fortaleza e peça uma estratégia do Senhor. Desça para a fortaleza e peça uma estratégia ao cabeça desse corpo, para que esse membro possa se movimentar inspirado naquilo que precisa ser feito, para romper, para viver esse novo tempo, para viver essa nova estação da memorial. É um novo ciclo, queridos, não pode ser mais do mesmo jeito. Pastor, você está dizendo que eu não vou fazer mais nada desse jeito? Não, eu estou dizendo, através do Espírito Santo, nessa noite, que precisa descer para a fortaleza, para pedir uma estratégia nova para o Senhor. Talvez é isso que esteja faltando para que a sua célula flua e multiplique. Seja isso que esteja faltando para que o seu coração comece a queimar por vidas e você entenda que a célula é uma ferramenta poderosa nas mãos de Deus, de uma maneira muito simples, para alcançar o perdido e o improvável. E entenda, a dependência era tão grande que ele se colocou em um lugar de exposição, esperando simplesmente o Senhor caminhar por cima das amoreiras. Não sei se você tem cachorro. Tem cachorro? Alguém tem cachorro aqui ou não tem? Eu moro na última casa da rua. O meu condomínio ele não tem saída, é a última casa. Eu posso estar com outro carro, já aconteceu isso. Se eu abrir o portão lá embaixo e começar a entrar, a minha cachorra já se movimenta, porque não sei se ela sabe a maneira que eu acelero, se eu vier a pé a mesma coisa, ela já sabe. Intimidade, relacionamento, ela está conosco ali todos os dias, faz parte da família. Entende que Davi tinha tanto relacionamento com Deus, que Deus disse para ele, Davi, só quando você ouvir os meus passos sobre as amoreiras. Entende isso? Davi estava atento aos passos. Agora imagina, queridos, imagina
Aqueles homens truculentos, os valentes de Davi, dizendo: como é que é, Davi? Não vamos avançar. Davi, os filisteus estão subindo, a gente está fazendo o que aqui? E ele dizendo: estou esperando os passos do meu amado. Ele disse que ele iria à frente e feriria os filisteus. Davi, mas nunca foi assim. Preciso ouvi-lo. A voz da multidão, lembra? Hosana ao rei, e depois queremos Barrabás. Não ouça a voz da multidão. Você não pode. Você não vai conseguir. Sua célula não vai multiplicar. Isso é doideira. Esse negócio de célula não vai dividir. Não, querido. Espera os passos do Senhor. E Ele vai na frente para abrir as casas. Ele vai na frente para convencer o pecador do pecado e do juízo. Ele vai na frente para curar um enfermo que vai ser usado como testemunho. Ele vai na frente para restaurar casamentos. Ele vai na frente para abrir portas de emprego. Ele vai na frente para que o nome dele seja glorificado. Entende isso? Eu não sei se você está entendendo o que o Senhor está fazendo nessa noite. É uma virada de chave, entenda. E não é nem o início do que Ele ainda vai fazer até o último dia. Eu creio que Deus já falou poderosamente por esses dias aqui, mas eu quero que vocês entendam, eu quero ativá-los nesta noite, o poder que há no nome de Jesus para esse novo tempo. A única coisa que você precisa fazer é crer para que do seu interior flua rios de águas vivas. A única coisa que você precisa fazer é dizer sim para o Senhor e se inscrever na escola. A única coisa que você precisa fazer é caminhar com o seu líder de célula e ver como ele faz e depois permitir, se permitir fazer para que ele possa validar, te ativar, ministrar sobre a sua vida para que você possa testemunhar para viver esse novo tempo. Não existe ninguém sem talento. Não existe ninguém que o Senhor não tenha dado um dom. Não existe, querido, não existe. Mas entenda, tudo que Ele nos dá precisa ser multiplicado. Tudo que Ele nos dá precisa frutificar. Tudo que Ele nos dá precisa glorificar, porque Ele virá e nós cantamos isso nesta noite. Os louvores foram proféticos, nós cantamos. E quando Ele vier, nós iremos ouvir: servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, e sobre muito eu te colocarei. Entra para o gozo do seu Senhor. Nós vamos ouvir isso. Sabe por quê? Porque pessoas estavam nus e através do pequeno grupo e da célula, nós os vestimos. Sabe por quê? Porque pessoas estavam com fome, através das células, através dos pequenos grupos, nós os demos de comer. Porque as pessoas estavam presas e foram visitadas, estavam doentes e foram visitados, ainda que fosse com uma intercessão profética que curou lá o Ravi. Entende isso? E por que fazemos isso aos pequeninos? Fazemos por Jesus, e Ele vai dizer: fostes fiel, através dessa ferramenta. Se você ainda não está envolvido e comprometido com uma célula, faça a partir de agora. Se você acha que você não pode, Deus vai te usar para confundir aquele que acha que pode. Se você acha que você é pequeno, Deus vai te usar para confundir o grande. Se você acha que você ainda não está pronto, Deus vai fazer infinitamente mais do que Ele fez com a samaritana e com o gadareno, para que o nome dEle seja glorificado e para que toda a sua família seja alcançada. Entende isso? Você pode se colocar de pé nessa noite? Paradigma quebrado, se movimentando como Jesus, discipulando conforme Jesus e buscando estratégias para esse novo tempo. A célula é apenas uma das ferramentas, mas eu creio, com toda a minha fé, pastor Marcelo, que é a ferramenta que Ele colocou nas suas mãos para esse novo tempo, para essa nova estação. Invista nisso. Ative essa igreja linda para viver e romper esse novo tempo. E eu queria orar por vocês antes de passar aqui para o pastor Marcelo. Posso, pastor? Posso? Você pode colocar a mão sobre o seu coração? Espírito Santo, nós te louvamos nesta noite. Glorificamos o teu nome pela sua palavra. Glorificamos o seu nome por cada filho e filha que estão aqui nesta noite, ó Deus, para celebrar 38 anos de igreja.
celebrar, ó Deus, grandes feitos que o Senhor tem realizado neste lugar, ó Pai, através dos teus filhos. Eu sei que pessoas, ó Pai, estão aqui desacreditadas. Eu sei que tem pessoas aqui, ó Pai, que conseguem deslumbrar e glorificar o Senhor por tudo que o Senhor tem feito através de outras pessoas. E eu creio que hoje o Senhor está ativando toda a igreja, todos os improváveis, para que eles possam, ó Deus, se posicionar dizendo sim, para romper e viver o sobrenatural nesse novo tempo. Pai, que todo espírito contrário seja neutralizado. Pai, que o verdadeiro amor lance fora todo o medo. Pai, que os teus filhos saiam daqui convictos que o Espírito Santo não é um espírito de medo, não é um espírito que aprisiona, mas é um espírito de coragem, de ousadia, de intrepidez. Pai, como ministro da sua palavra, como ministro, Pai, da nova aliança, como ministro da reconciliação, Pai, eu ministro, Pai, sobre esta igreja, sobre estas vidas, um novo tempo, uma nova estação, um novo posicionamento, muitos frutos, Senhor, para a glória do seu nome, vidas alcançadas, transformadas, restauradas e salvas através de cada um dos teus filhos e filhas. Pai, que ainda esse ano, os teus filhos possam viver o sobrenatural dessa nova estação. Pai, que no ano 39 dessa igreja, essa igreja possa estar pelo menos o dobro do que está hoje, de vidas completamente restauradas. Pai, em nome de Jesus, que não seja um crescimento por migração. Pai, membros de outra comunidade de fé olhando um crescimento exponencial, o poder de Deus operando sobre esse lugar, eu creio nisso e vão migrar para cá. Não, Senhor, mas que sejam vidas completamente restauradas, alcançadas lá no tráfico, alcançadas, ó Pai, perdidas nesse mundo, para chegar aqui, Senhor, e ser um instrumento nas tuas mãos, para alcançar também o perdido. Pai, nós não estamos aqui negando, Pai, ou anulando aqueles que vão vir direcionados pelo Senhor de uma outra comunidade de fé. Não, Senhor, mas nós estamos dizendo, a prioridade são os perdidos. A prioridade são aqueles, Senhor, que não conhecem o Senhor, que através dessa igreja, através dos teus filhos, através dessa ferramenta poderosa chamada célula, serão alcançados, ó Deus, para viver esse novo tempo. Pai, é a oração que eu te faço, crendo, pelo menos, ó Deus, o dobro, ó Deus, do que nós temos hoje. Pelo menos o dobro, ó Pai, de pessoas completamente restauradas e já liderando uma célula para o ano 39. É o que eu ministro e libero, ó Pai, sobre essa igreja que está sendo relevante neste bairro, já rompendo outros bairros e que vai alcançar toda esta cidade para a glória do seu nome. Nós te agradecemos, ó Pai, por essa noite. Nós te agradecemos pela sua palavra e por aquilo que o Senhor ainda vai fazer neste lugar. Em nome de Jesus. Amém e amém. Pastorzão, obrigado pela oportunidade.